Olá pessoal, todos bem por aí? Ô, saudade que não passa! Esse negócio não acaba nunca não, hein? Não vejo a hora da gente se encontrar, pessoal, da gente poder se abraçar, de poder contar as fofocas todas, de poder ouvir vocês reclamando. Olha, nunca achei que fosse sentir falta, viu? Imagino que vocês também devam estar sentindo falta da van, não é mesmo? Naquele perrengue. Pois é. Mas enquanto a gente não volta, vamos continuar aqui estudando o nosso direito empresarial dentro da falência, dando sequência a esse estudo do conteúdo muito importante, não só para a vida acadêmica, mas para a vida e para o futuro, principalmente para aqueles que querem atuar nessa área. Muito bem, na nossa última aula nós falávamos das possibilidades da decretação da falência. Vimos quais são os requisitos que vão ensejar, vão permitir a decretação da falência. E faltou falarmos da autofalência. Vimos quem pode requerer, não é? A legitimidade ativa para o pedido, mas não falamos da autofalência. Sabemos que o próprio devedor é um dos legitimados ao pedido de falência. E o artigo 105 da 11.101 é exatamente o dispositivo que vai trazer para nós como basicamente funciona a autofalência. Se vocês acompanharem a leitura do 105, vocês vão ver que o devedor que sentir, que perceber que não vai conseguir se encaixar nas hipóteses de recuperação da sua atividade empresarial, que já se encontra em caracterização de insolvência, ou seja, incapacidade de solver as suas dívidas, de saldar as suas dívidas e se reabilitar, não reabilitação técnica, mas reabilitar a atividade, recuperar sua atividade, pode lançar mão de um procedimento não contencioso. Ou seja, aqui não vai haver a defesa por parte do próprio devedor, que seria um contrassenso, já que é ele próprio quem pede a sua falência. Em razão disso, esse artigo 105 estabelece basicamente que o pedido da autofalência vai contar basicamente com os mesmos requisitos do pedido de falência que é realizado por um outro credor. A diferença é que aqui o próprio devedor tem que demonstrar algumas características, algumas condições essenciais para que o procedimento tenha continuidade, para que seu pedido não seja emendado. Bom, obviamente, esse pedido de autofalência vai ser instruído com a comprovação de que o devedor é empresário, então é necessário comprovar a sua condição de empresário, é necessário que ele apresente o balanço dos 3 últimos exercícios, balanços patrimoniais, balanços contábeis, vai ter que apresentar a relação dos credores com todos os seus créditos, indicando onde são encontrados, vai ter que, obviamente, também apresentar as circunstâncias que levam esse pedido de falência, o porquê desse pedido de falência. Esse pedido de autofalência vai ser apresentado diante do juízo com esses elementos mínimos que o artigo 105 estabelece e que, se eventualmente algum desses requisitos não forem apresentados, a petição, ao receber a petição, o juiz poderá mandar emendá-la. O que é importante? Embora o artigo 105 traga alguns elementos importantes, alguns requisitos essenciais nos seus incisos, a estrutura procedimental da falência é muito parecida com o que a gente viu, com uma diferença importante. Na falência que nós estudamos no último vídeo, nós falamos do depósito elisível em 10 dias, nós falamos da questão da impugnação por parte do devedor com relação a determinados créditos. Bom, isso obviamente é um pouco diferente na autofalência. Diferente por quê? Porque, como eu disse, a autofalência é um procedimento não contencioso, ou seja, não há disputa com relação ao pedido de falência. Obviamente pode haver algum tipo de disputa com relação aos valores indicados pelo devedor como sendo devidos aos seus credores. Eventualmente, os credores poderão se obstar, poderão se opor àquela pretensão do devedor com relação aos valores que ele apresenta. E aí haverá a mesma tratativa de impugnação de créditos,
e de habilitação de crédito no procedimento de autofalência. Mas aqui nós não falamos em citação do devedor para que ele realize, por exemplo, depósito elisivo. Porque, obviamente, se ele já pediu a sua falência, é porque ele concorda com ela. Parte da sua vontade. Então, nós não falamos em depósito elisivo, nós não falamos em recuperação de empresas, porque na autofalência é o próprio devedor quem já se caracteriza como alguém de atividade empresarial inviável e que, em razão dessa inviabilidade, se vê obrigado a pedir a sua própria falência. Tirando essa parte do início da citação do próprio devedor, porque isso não vai acontecer, ou seja, além dessa relação dos credores com os créditos constituídos, ele vai ter que dar também, obviamente, a informação de como localizá-los. E aí, aquele edital que nós vimos da declaração da falência, em que o juiz vai convocar os credores e vai intimá-los todos com relação ao seu crédito, a partir daí o procedimento continua igual. O que muda então na autofalência é exatamente o fato dela não ter a parte contenciosa, aquela formação da relação processual com a citação do próprio devedor. Nem faria sentido. Se é o próprio devedor quem pede a sua decretação de falência, não há por que garantir a ele a citação para que responda ao seu próprio pedido. Não faria o menor sentido. O que é importante? Esse procedimento não terá a mesma estrutura, ressalvada esse aspecto inicial, em razão de não ser contencioso. E a sentença da falência, nestes casos de autofalência, vai gerar os mesmos efeitos que nós vamos ver. Os efeitos do artigo 99 e seguintes se aplicam a todo e qualquer procedimento de falência. Não é porque o devedor pediu falência que ele vai ter algum tipo de favor legal com relação à decretação da falência. Não há, entre aspas, uma premiação ao devedor que pede a autofalência. As estruturas da sentença e os seus efeitos são análogos em qualquer que seja o procedimento. Quer seja a falência pedida por um dos sócios, quer seja a falência pedida por um dos credores ou vários credores, quer seja a falência pedida pelo cônjuge, pelo descendente ou pelo próprio devedor. Qualquer falência requerida vai gerar ao final uma sentença que vai produzir os mesmos efeitos. E é exatamente sobre esses efeitos da falência que nós precisamos conversar, falar um pouquinho mais sobre o que será essa sentença, quais são esses efeitos, lembrando que eles se aplicam então a qualquer procedimento, e a partir daí como vai se desenvolver esse processo de decretação da falência. Então nós já vimos essa fase inicial do pedido, agora estamos falando um pouquinho da autofalência e no próximo vídeo vamos falar dos efeitos da sentença que decreta a falência. Antes de falarmos lá na frente um pouquinho sobre a constituição do crédito e o quadro geral de credores. Tá ok? Então não saiam daí, o próximo vídeo também vai ser um pouco mais curto, já na sequência para a gente dar continuidade a esse conteúdo que é importante. Tá ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.